je suis professeur de français. Ça me fait énormément plaisir d'avoir votre participação e votre présence dans ce live ce soir. Para mim é um grande prazer ter a tua participação aqui nessa live nessa noite. Pessoal do Facebook e pessoal do Instagram também. Quem está no Instagram pode assistir pelo Facebook, sem nenhum problema. Hoje o nosso tema é Comment répondre aux questions en français, partie 2. Parte 2, que é a continuação da nossa aula de ontem. Se você está chegando aí, deixe os seus comentários. J'aime avoir votre commentaire. Il y a une zone de commentaires en bas. Tem uma zona de comentários, em francês é zona de comentários, hein? Zone de commentaires en bas, et vous pouvez bien y participer. Vocês podem participar bem desses comentários aqui para saber como está a transmissão, como está o volume, o som, se está chegando até vocês, se a imagem está boa, se não está. Surtout, votre participation à propos du contenu de ce soir. Principalmente, surtout, a sua participação a respeito do conteúdo dessa noite. Surtout, je vais bien avoir votre participation à propos du contenu de ce soir. C'est bien? Eu vou acessar agora o meu, o meu link aqui, a minha transmissão, para eu conferir como que está a transmissão e ver quem já está participando. Il y a quelqu'un? Salut! Il y a quelqu'un? Martha Roque, alô, bonsoir. Diego Silva, bonsoir. E Azaman, 23 94 74, bonsoir. Valdeirinho Júnior, bonsoir. Participem, gente. Participem nos comentários com o conteúdo que eu vou trazer para vocês essa noite. Gercy Silva, Groupe J'aime le français, bienvenue. Darlete Cassiano, que não perde uma live, né? Darlete sempre presente. Tu ne rates pas le live de français. Olha que interessante, gente. Eu quero já passar para vocês agora o verbo perder. Ah, professor, o verbo perder é aquele verbo perdre. Existe o verbo perdre. Olha só que legal. Em português é perder. Em francês, il y en a deux. Quero dizer que em francês tem dois tipos de verbo perder, tá? O verbo perdre, para quem perde algum objeto, aí pode falar perdre, tá? Je perds ou j'ai perdu. E lá também o verbo rater. Olha que legal, rater. Ah, mas o que é esse verbo rater? É você perder no sentido de não comparecer. Ou você perder o ônibus, perder o trem, rater le bus, rater le train. É quando você chega e o negócio já foi. Quando você vai para um evento, o evento já aconteceu. Aí, lá, tu as raté l'événement, ok? Tu as raté la réunion, tu as raté le concert, etc. Donc, en français, il existe deux verbes à ceux qui correspondent à nous pour perder, perdre et rater. Cada um vai ser usado no seu caso. Cada um tem um caso, de acordo com o contexto. Quem está no Instagram, Dir Valmires, Iraci Lima. Gente, quem está no Instagram, lá no Facebook, tem os comentários na tela para você assistir. Você pode conferir, ok? É um prazer, mais uma vez, ter a presença de vocês aqui essa noite. Eu gosto de olhar os comentários. Eu quero olhar os comentários, hein? Porque a live serve exatamente para isso. Quando é uma aula gravada, o conteúdo é do começo ao fim, claro, sem dúvidas, muito conteúdo. E a live aqui é o nosso encontro para que haja essa interação entre nós. Por isso que eu gosto de ver os comentários. Márcia, bonsoir, bonsoir. Rosalva, Pedro Neto, bonsoir. Sônia, bonsoir. Marilene, bonsoir, bonsoir. Eu vejo que tem um público bem interessado em língua francesa, ó, como todos que eu citei, mas a Glaura Paré, Sérgio Della Torre, Edivandro Costa, bonsoir. Fernanda Ferreira, bonsoir. Maria Simone e o restante também. Oui, ça va bien. Rater la live, jamais, vous ne devez jamais rater le live. D'accord? Você chega e o negócio já foi. Sim. Juliana, quando você chega e já aconteceu, já terminou e você não participou daquilo, aí vous avez raté aquele evento. Ou seja, eu perdi a reunião, perdi a aula, perdi tal coisa, no sentido assim, era algo que eu ia participar e não participei porque perdi. Aí o sentido é rater. E quando você tem um objeto, né, como un stylo, e você perde o objeto. Ah, je sais pas où il est, je trouve pas mon stylo, je l'ai perdu. Aí sim é o verbo perdre, quando você perde os objetos, né? Ou pessoas, porque se acontecer de perder assim alguma pessoa, se perder da pessoa, já perdi, ok? Detinha, je ne veux perdre le live, je ne veux rater le live. Coucou Marilene, coucou, bonsoir, voilà. Gente, deixa eu falar para vocês aqui que tem a terceira meia maratona de francês, terceira meia
maratona de francês. Para quem ainda não se inscreveu, o link está na descrição dessa live. Faça a sua inscrição gratuita para passar uma semana com a gente, comigo e com esse grupo, a partir do dia 18, numa série de vídeos sobre aprendizado de francês. Aprendizado, l'apprentissage. L'apprentissage du français, ok? Faça a tua inscrição. Se quiser mais detalhes sobre o evento, tem dentro do link que eu deixei, dentro do site, lá tem todas as informações. É online e é gratuito. Vous pouvez pas rater la troisième demi-marathon de français. Vocês não podem rater, não podem perder esse evento maravilhoso que é a terceira meia maratona de francês. Oui, oui, professeur, oui, oui, oui. Gente, compartilhem a live, tá? Partagez a live, partager o live, e a gente já vai entrar no nosso conteúdo aqui dessa noite. D'accord? Compartilhe, quem está no Instagram, tem mais pessoas chegando no Instagram hoje, podem olhar no Facebook, porque lá tem o efeito aqui atrás, porque eu estou aparecendo num quadro como um professor tradicional. Gente, esse tipo de aula tradicional é interessante porque há um contato interpessoal quando os alunos encontram com a turma e com o professor. É muito interessante, né? E também existe um outro estilo de aprendizado que é o estilo por meio da internet. Como com vocês agora que eu estou falando, estou fazendo uso dessa maravilha que é a internet para transmitir o conhecimento. Então, a internet pode ser usada sim e deve ser usada sim para boas coisas. Como a gente sabe, tudo que existe a gente pode usar para boas ou para más coisas, né? Para fazer boas coisas ou para fazer más coisas, coisas ruins. Mas o lado bom é que a internet nos serve para o aprendizado e você pode fazer uso da internet para aprender francês em aulas online, em cursos online de francês, em lives como essa, que é também um momento aqui de aprendizado e de interação, de encorajamento. A gente vai conhecendo pessoas, lendo os comentários, isso vai incentivando a manter o foco na língua francesa. Para manter o foco no francês, você vai se lembrar de qual é o teu grande motivo, aquilo que te leva a aprender francês. O que te levou a começar a aprender francês? O que te levou a pensar em aprender francês? Sim, você vai se lembrar desse grande motivo e você vai focar nele. É estudo, les études, é o trabalho, le travail, é a imigração em países que falam francês, l'immigration, é o que mais? Tem mais motivos? É familiares que moram em outros países e falam francês, des familiers que habitam d'autres pays où l'on parle français. Qualquer que seja o motivo, ou é para estudar, ou é pela carreira profissional, a carreira profissional, se for, não importa o motivo, você vai focar nesse motivo para você se motivar a estudar francês. Por quê? Caso você não tenha um bom tutor, não tenha um bom passo a passo, um bom método, há a grande tendência de a gente se desanimar e se deixar levar pelos compromissos do dia a dia, pelas prioridades. A gente mexe nas prioridades e deixa o francês de lado. Fala que vai retomar o francês mais para frente e vai deixando de lado, vai deixando de lado. Então, foco no grande motivo, que é o porquê que você se interessou pelo francês. Porquê, se você gosta de francês, o porquê que você gosta dessa bela língua. Qual é o verdadeiro motivo? Então, pensando nisso, você vai se motivar com esse foco no verdadeiro motivo para nunca deixar de falar francês. Porque uma vez que você aprende o francês, isso será para a tua vida inteira, pour toujours, para sempre, pour toujours. Olha aqui uma palavra que eu quero passar para você. Deixa eu colocar aqui para você no quadro. Toujours. Toujours é a palavra sempre em francês. E para sempre, pour toujours. Sabe aquele final de história romântica dizendo que foram felizes para sempre? Pour toujours. Para sempre. Ao pé da letra. Pour toujours. Ok? E se é uma ação que você faz sempre, um hábito que você tem, pode dizer que você faz toujours aquela ação. Je parle toujours le français. Olha que legal. Je parle é a ação. Aí depois entra o sempre. Je parle toujours le français. Oui? Toujours. Parece com aquele outro termo que é tous les jours. Toujours, tous les jours. Toujours, tous les jours. Toujours é uma palavra só. Sempre. Tous les jours são 3 palavras no plural, escritas com S, não é lido S. E é todos os dias. Todos. Tu, os. Les dias, je. Tous os jours. Tous les jours. C'est bien? Oui, professeur. Oui, oui, oui. Eu quero ver os comentários de vocês agora, de quem está no Facebook.
C'est bien? Salut Thomas, Hélénicia, toujours? Oui, toujours. Je vais habiter en France. O Sérgio disse, Sérgio, quand est-ce que vous allez habiter en France? Agora entrando no nosso conteúdo sobre as questões, como responder as questões, eu quero apresentar para vocês essa palavra, quand. Quand est-ce que vous allez habiter en France, Sérgio? Quando que o senhor vai ir morar na França? Quand est-ce que vous allez habiter en France? É o seguinte, eu vou deixar essa pergunta aqui. Quand est-ce que vous allez habiter en France? Ele deixou um comentário avisando que ele vai habiter en France. Minha pergunta é, quand est-ce que vous allez habiter en France? Atenção para a palavra quand. Quand, em português, quando. Em francês, quand. E a boca fica um pouco aberta, assim, quand. Quand est-ce que vous allez habiter en France, Sérgio? Pode nos dizer nos comentários? Sueli, bonsoir. Ana Maria, pour moi. Sérgio, la moitié du temps, tu parles en portugais. Oui, Sérgio. Essa aula aqui que eu estou dando para vocês é uma aula no estilo de quem fala em português. Toda a explicação vem em português, porque eu falo com a maioria de iniciantes em língua francesa e seria muito mais complicado eu fazê-los entender francês para quem nunca tenha ouvido a língua francesa ou para quem já tentou entender o francês e não entendeu e se desanimou. Para que não haja essa sensação novamente, é que eu escolho a metodologia de explicar de maneira clara em português para os iniciantes. E a partir do momento em que se vai adquirindo o vocabulário, a comunicação, a maneira, os assuntos, aí eu vou transformando esses assuntos, essa explicação em francês. Ok? Existem vários tipos de metodologia. Tem aquela em que o professor já explica tudo desde o primeiro dia em francês, as explicações em francês, utilizando o vocabulário simples e as palavras transparentes ao português. Isso também, a longo prazo, isso dá um efeito maravilhoso, um efeito muito bom, que a pessoa treina a escuta e admira muito o seu professor que fala em francês. Só que, pela experiência que tenho, eu recebo muitos alunos que começaram a estudar naquele outro estilo e que hoje em dia eles falam que, aliás, eles admiram seu professor, mas não conseguem se desenvolver. E desenvolver habilidades de escuta e compreensão, mas não habilidade de fala. Por essa razão, e para ser um pouco mais claro na minha metodologia, eu gosto de explicar de maneira clara e resumida. E por isso que eu escolho a explicação em língua materna, ça veut dire en português. Oui? Voilà. Bonsoir, Mari, Sérgio Antunes, ok. Jane, Rosa Maria, bonsoir. Sou iniciante, apaixonada pelo idioma, disse a Laurinda. Voilà, Ana Maria, como o professor explica, é excelente. Merci beaucoup. Gente, só aqui abrindo um parênteses, eu vi que tem alunos aqui na nossa live, eu quero saber quem são vocês que estão presentes. Tem alunos do curso online. Para quem é aluno que está aqui, eu sugiro a hashtag Je suis élève. Je suis élève. Para eu saber que são os meus alunos do curso online. Para quem ainda não é aluno e gosta das lives, j'aime les lives. Hashtag j'aime les lives. E para quem está pela primeira vez, hashtag première fois. Primeira vez. Se você está pela primeira vez, deixe essa hashtag première fois e você já está aprendendo duas palavras que é première e fois, primeira vez. E eu quero te conhecer, saber quem é você, ter ao menos o teu nome, o nome do teu perfil Facebook aqui, para eu te cumprimentar e te dar as boas-vindas. Bem-vindo, bienvenue a todos aqueles que estão aqui presentes. Eu preciso retomar ao nosso tema dessa noite. Sempre quis aprender francês, acho fantástico. O Gilson disse, bienvenue, Gilson. Iraci, bonsoir. Valdinar, Tânia Cristina, je suis élève. D'accord, ela que é élève. La Carola no Instagram diz première fois, bienvenue. Première fois. D'accord. Insta do H, première fois, bienvenue. Sur Instagram aussi. Gente, voltando aqui ao nosso tema, eu vou colocar algumas anotações aqui no nosso quadro, tá? Ontem nós falamos de algumas palavras de perguntas que são elas quelle, pourquoi, où
comment. Quem não assistiu a live de ontem pode depois procurar dentro da minha página do Facebook, que tem uma live específica para essas perguntas, palavras de perguntas. Hoje vamos dar continuidade com as palavras de perguntas e algumas astúcias, alguns truques para te fazer responder as perguntas em francês. Fique comigo até o final da live, compartilhe a live. Se você conhece alguém que gosta de francês, alguém que seja, para quem seja interessante esse conteúdo de hoje, eu te convido a compartilhar a nossa live. Oui? Voilà. Para a pergunta que eu tinha feito antes, né? Quand? Deixa eu escrever aqui no quadro corretamente. Quando? Quand? É o seguinte. Para a resposta do quand, você vai ter que pensar em quê? Em explicar o momento, ou o dia, o ano, a situação. Quand? Quando? Assim como em português. Ok? Quand allez-vous en France? Voilà. Je vous pose une question. Quand allez-vous en France? Quand tá. A letra D do quand, quando tem uma vogal de um verbo na sequência, ela é lida T. Nós demos quand allez-vous en France? Quando você vai para a França? Quand allez-vous en France? Você vai pensar na tua resposta, né? Vai responder. Allez-vous, a gente conversou ontem sobre o verbo da pergunta. Ali, você identificou o verbo aller, que é o verbo ir. Quand allez-vous? Você ouviu? Allez-vous é o verbo aller. Logo, a resposta, você já tem que ter na tua ponta da língua esse treino de que você vai ouvir o aller e vai pensar no verbo ir. E a conjugação para eu, se você vai falar de você mesmo, né? Falar de si, je vais en France. E vai dizer aí se é o mês que vem, vai dar a tua resposta, né? O mês que vem, o ano que vem, amanhã, para quem vai amanhã, dentro de tantos meses. Eu vou colocar aqui, ó, dans... A palavra dentro em francês é dans. Dans 3 mois. 3. Você conhece a palavra 3? É 3. Como naquela famosa expressão ménage à trois, não fique chocado, ménage à trois, em francês, essa expressão, originalmente no dicionário, significa triângulo amoroso, ménage à trois, triângulo amoroso. É quando um casal que tem uma pessoa que se interessa por outra e de repente outra pessoa faz parte do relacionamento ali e fica um triângulo amoroso. Então, número 3, ménage à trois, nessa expressão ménage à trois, número 3, trois, e ali eu falei dans 3 mois. O que tem a ver a expressão com 3 mois? Nada a ver. Só o número 3 que está na expressão e o número 3 está na minha frase ali para te fazer lembrar o que é 3. Dans 3 mois. Dans 3 mois. Moi, a palavra mês é a palavra moi. Tudo bem. Tudo bem que tem aquela palavra eu, que é moi. Moi. E tem a palavra mês, que é moi. Moi. Qual que é a diferença da pronúncia? Quelle est la différence de la prononciation du mot moi et moi? Il n'y a pas de différence au niveau de la prononciation. Não tem diferença na pronunciação de mês e eu. Só a diferença na escrita, que ali é escrito com S a palavra mês. Moi. E eu, moi. Deixa eu retirar a palavra moi aqui de baixo, que não tem nada a ver com o assunto. Tá. Je vais en France dans 3 mois. Okay? É uma maneira que você tem para poder responder a pergunta quand. C'est bien? Quand. Eu quero te lembrar também, hoje eu estou cheio daquele eu quero te lembrar. Né? Deixa eu só conferir a transmissão, como é que tá. Meu Deus, será que vai travar hoje? Bonsoir à toutes et à tous, Robert. Je suis élève de langue française, j'habite à Fortaleza. D'accord, Sérgio. Gilson deixou o número de telefone. Je vais en France un jour, mais je ne sais pas quand. Olha a resposta da Fernanda. Je vais en France un jour, um dia, mais je ne sais pas quand. Mas eu não sei quando. Mais je ne sais pas quand. Extremamente coerente essa resposta. Aqui no nosso quadro, eu estava te lembrando que quero te contar que a palavra quand, às vezes ela vem no final da frase, quando alguém inverte e faz a pergunta assim, invertendo, sabe, a ordem dos elementos. Allez-vous en France? Allez-vous en France? Quand? Você pode ouvir dessa maneira. Allez-vous en France? Quand? Allez-vous en France quand? Allez-vous en France quand? Você vai para a França quando? Aí a resposta também é na mesma ordem. Ali o importante é você saber que a palavra quand te faz querer explicar quando, quando, sendo falar les jours, ou les mois, les moments, l'année, l'instant, ou l'heure, a hora que você tenha para informar, caso seja um assunto específico para falar da hora, tudo isso com a palavra quand. Oui, professeur.
C'est tout bien. C'est tout bien, Datinha, você pode explicar? Você pode dizer que ça marche, tá? Ó, ça marche quer dizer que tá it's work. It's work. Ça marche, Datinha. Quer dizer que tá tudo bem, tá funcionando. Ça marche. É um quase correspondente do ça va. Ça va, ça marche, it's work en anglais. Je vais en France dans le printemps, disse a Helenice. Uau, que legal. Que legal. Para quem vai para a França, uau, é uma maravilha, é um privilégio, né, poder fazer viagens assim para países que falam francês, inclusive para a França. Uma outra palavra que a gente vai ver aqui hoje é a palavra qui. Qui. Você já ouviu falar dessa palavra em francês? Qui. Qui quer dizer quem. Quem. Tá? Se referindo a saber, assim, quem é a pessoa. Quem. Qui. D'accord? C'est pas difficile. Essa palavra aqui, ela pode servir para pergunta ou para alguma frase que não seja pergunta. E a outra anterior também, quand. Tá? Eu posso colocá-la se convier falar o quando não é para pergunta, eu uso quand. E o qui também, qui. Vamos ver um exemplo? Qui. A conjugação de verbos na pessoa qui é sempre a terceira pessoa, aquele mesmo verbo conjuga ele. Sabe quando fala eu, tu, ele? Je, tu, il. Aqui no il, você vai ter a conjugação do qui. Qui va en France? Qui va en France? Estou perguntando assim, qui va en France? Quem vai para a França? Qui va en France? E a resposta, se for você que vai, você pode responder moi. Moi. J'y vais. Cette année. Olha que legal. Quando você quer responder eu, você vai dizer moi. Moi. Tem duas maneiras de falar eu. Tem moi e tem je. Ok? Moi é quando não conjuga o verbo. Aí eu uso moi. É um pronome tônico. Sabe aquelas coisas que fala eu? Aí, em francês, é moi, não tem verbo na sequência. Ou comigo, avec moi, para mim, pour moi, na minha frente, devant moi, quando não tem verbo. Aí, quando vai conjugar os verbos, é o je. Je e o teu verbo. Je parle français, je vais en France. Moi, j'y vais cette année. Année tem dois es, né? Année, e, legal? J'y vais cette année. Tem pessoas que me perguntaram sobre o uso da palavra année e o uso da palavra an, porque já viram que existe année e an. Existem essas duas palavras em francês. Deixa eu só verificar aqui os comentários de vocês. Antes de dar continuidade, eu já vou explicar para vocês corretamente. É que como é live, a gente verifica os comentários também para ver se está tudo ok com a transmissão. Moi, j'y vais cette année, disse o Rodrigo. Je vais en France et en Belgique dans 2 mois. Marilene, dans 2 mois, em 2 meses, dans 2 mois. J'y vais cette année, d'accord, disse a Detinha. Legal. A Zila acabou de entrar, bienvenue. No Facebook, no Instagram tem gente acompanhando também. Boa noite. Soares 300, boa noite. Norbert, boa noite. Duque entrou, boa noite. A live do Instagram também está no Facebook. Lá tem um efeito aqui atrás com um quadro onde eu estou passando as informações para vocês. Tá? Fiquem à vontade para assistir no Instagram ou sur Facebook, pas de problème. Je veux vous inviter en ce moment à un événement. Abrindo um parênteses, quero convidá-los para um evento, un événement, que será a 3e demi-marathon de français. A terceira meia maratona de francês. Para fazer sua inscrição, as inscrições são feitas pelo site. Eu deixei o link do site aqui num comentário fixado para você aqui embaixo. Clique, faça a sua inscrição antes da data do evento, que é dia 18, mas faça hoje, de preferência, já para garantir a tua vaga. Venha participar desse evento durante uma semana que eu estou promovendo, preparando o evento, preparando uma série de vídeos para você se aproximar um pouco mais da língua francesa durante esse evento. É online, é gratuito. Oui? Convide pessoas que você queira convidar, que são interessadas em língua francesa. E merci beaucoup. Voltando aqui no nosso conteúdo da última linha, do année e an. Année é o ano do calendário. Por exemplo, par exemple, l'année de 2018. O ano de 2018. Aí eu vou empregar a palavra année. L'année de 2018, porque é o ano do calendário. Ou cette année. Este ano, estou me referindo ao ano do calendário. Cette année.
este ano. L'année dernière, o ano passado, né? É o ano do calendário, o ano passado. L'année prochaine, o ano que vem. Para tudo isso eu estou falando année. Année, ok? O ano do calendário. Se for assunto relacionado ao ano de janeiro a dezembro, janvier a décembre, dans le calendrier, no calendário, você vai utilizar o termo année. A palavra an, a outra palavra lá, você vai empregar para falar ano também, mas para dizer uma quantidade de 12 meses, independente do ano do calendário. Só para falar assim, um ano, ou seja, 12 meses. Você pode usar, por exemplo, para falar a idade, para dizer quantos anos você tem. J'ai 30 ans. Eu tenho. J'ai 30 ans. Eu tenho 30 anos. J'ai 30 ans. Eu tenho 30 anos. Aí estou falando a quantidade de anos, a quantidade de 12 meses, 12 meses, 12 meses. Aí eu falo un. C'est bien? Ou para dizer assim, há tanto tempo que eu estudo francês. Há um ano que eu estudo francês. Ok? Pode utilizar a palavra un, nesse caso, para dizer há quanto tempo você faz alguma coisa, ou dentro de quantos anos você vai fazer tal coisa, palavra un, mas que está relacionada a 12 meses, independente se é de janeiro a dezembro, entendeu? Dessa maneira que nós vamos utilizar a palavra un e année. Eu sei que os franceses, eles comentam isso comigo, que eles utilizam livremente a palavra année e année, eles sabem, mas não tem assim alguns não têm uma explicação. Eles sabem como usar, évidemment, eles sabem como usar année e un, porque ouvem isso desde pequeno, sabem quando que usa um, quando que usa o outro, mas como não refletem em sua própria língua, quem fala uma língua não reflete na própria língua. Então, alguns deles não sabem a explicação, mas juntei meu conhecimento, né, e minha curiosidade e peguei essa tática que eu passei para vocês agora, que é um macete, não é nada gramatical, mas é um macete que dá certo. Pode usar dessa maneira. Deixe os exemplos aí nos comentários, se houver dúvidas em relação a un e année. Moi aussi, caiu a internet, disse Helenice. Soninha, voltou a internet. Oui. Moi aussi é utilizada a palavra moi, entre eu, entre o je e moi, para falar eu também. Moi aussi, com certeza. Oui. E voltamos ao conteúdo aqui da palavra quem. Que. Okay? Uma outra maneira que você pode ouvir alguém falar é com aquele est-ce. Eu vou te mostrar agora, quando tem o est-ce, como é que funciona. Que tal de est-ce que é esse, professor? Esse est-ce é um enfeite para perguntas, uma marca de perguntas que não tem tradução e que pode ser colocado em praticamente todas as perguntas. Ó, qui est que? Quem é que? Aí em francês, qui est que va en France? E para quem está anotando, vai comparar essa pergunta com a anterior, elas têm o mesmo sentido. Só muda, no caso, assim, tem um termo a mais aqui que é o est. Qui est que va en France? Ou qui va en France? Ok? E esse est que, e às vezes é est, pode ser juntado com o quand, que nós vimos hoje, pode ser juntado com o comment, que nós vimos ontem, com o pourquoi, e também pode ser juntado com o combien. A nossa próxima palavra de hoje é combien de. Já vou pôr de ali em cima, por quê? Porque geralmente tem o de, se você vai dar continuidade e perguntar quanto, ou quanta, quantos ou quantas. Aí geralmente já vem esse de para te falar da próxima pergunta. Esse combien é quanto, quanta, quantos e quantas. Enquanto que em português tem 4, que eu citei, que eu acabei de citar, e em francês é combien. Combien. Se você vai falar só quanto, aí para no combien. Combien, parou, tá? A pessoa já entendeu combien. Então a própria palavra combien já pode ser uma frase com o sentido completo. Combien. Depende do assunto, a pessoa já vai entender quanto, quantas, e ela vai te responder combien, ou você vai poder ouvir isso daí também para dar a tua resposta de quantidade, né? Combien? Tá, às vezes vai ter que explicar quanto, alguém vai te perguntar quanto não sei do que você tem. Aí, combien de? Exemplo, combien de livres? Ok? Observe que o livre está escrito no plural, com S, mas não é pronunciado S. Combien de livres? E o de, ele sempre vai ser um de assim, no singular, de, e. On va pas mettre S, não vai ser de.
com D-E-S. Vai ser de. Pronúncia de. Combien de livres? Combien de livres? Combien de livres? Quantos livros? Então você vai falar para qualquer tipo de nomes, mesmo que esteja no plural, esse de no singular. Ok? Quanto tempo? Combien de temps? Eu estou dando uns exemplos aqui, eu estou tirando de mim mesmo os exemplos, tá? Vocês podem dar exemplos nos comentários também, que isso nos ajuda. Compartilha a live quem não compartilhou. Tem alguém que está aí que não compartilhou? Eu gosto de passar esse tempo com vocês e em contrapartida eu peço compartilhamento da live também. Vocês estão gostando desse novo cenário dessa noite? Se sim, eu posso colocá-lo outras vezes aqui para nós. Cleusamara, ça va bien? Oui, ça va bien. Que legal te ver por aqui, volte sempre. Laurinda, Iraci. Mas lá, metade do ano, como fala? A Simone Lessa perguntou, la moitié de l'année. La moitié de l'année. Oui? Ana Maria disse a idade dela, Iraci também, que vai en France, a Vera disse a idade, perfeitamente. Gente, para a idade, lembrando que é sempre com o verbo avoir. Nunca vai falar eu estou com tantos anos. Não, é sempre eu tenho. E eu tenho é j'ai. Não vai falar o je suis avec, eu estou com. Isso aí é em português, em francês não. L'homme qui vient, c'est mon frère. Voilà. A pergunta da Detinha está corretíssima. O homem que vem. Ali a palavra que é o que em português. O homem que vem. Mas foi usada a palavra que porque o que ele significa quem ou que. Depende da frase, tá? O que tem dois significados para nós em português. É quem ou que. Nessa tua frase, l'homme qui vient, o homem que vem. E esse que foi qui em francês. C'est mon frère? Je crois que oui, je crois que c'est votre frère. Combien de jours tu vas rester en France? A pergunta Fernanda. Combien de jours? Quantos dias? Combien de jours tu vas rester en France? J'espère rester en France à peu près 50 jours. 50 jours. Fernanda, ces chaussures, combien ça coûte? Ces chaussures coûtent 300 €, madame. Combien de temps nous avons français les leçons de français? Combien de temps nous allons avoir les leçons de français? Oui, fica melhor assim. Combien? Não consigo falar. Lucinda, eu quero te chamar então para falar, tá? Combien? Gente, são duas sílabas. Bien. Combien? Combien? Não tem segredo. Combien? Combien de? Quanto de? Alguma coisa. Combien de? Tá? Especial para Lucinda, que disse que não conseguia falar e agora vai treinar um pouquinho. Combien de? São duas sílabas, não tem segredo, é assim como está escrito. Parecido com o que está escrito, né? Porque o finalzinho lá é bien. La scène est très belle. Cenário é scène. A palavra cena em francês, olha que legal. Cena é a própria cena, por exemplo, a cena de um filme, cena de uma peça de teatro. E a cena também é os elementos de decoração. Então é o cenário, isso. O cenário é a cena, que a gente fala que cena é o cenário também. Legal? E também uma cena que vão representar uma cena também é cena. A palavra cena tem esses três significados em francês. A cena de uma representação também é o cenário e a cena de um filme. Eu acho que eu falei dois significados apenas, né? Ok. Je parle déjà la langue française. J'aimerais participer dans un live avec toi. Sonella, on peut bien faire un live ensemble sur o Instagram, porque o Instagram permite de fazer a live compartilhada dessa maneira. Oui. Voltando aqui no combien, eu vou e volto no conteúdo, tá, gente? Mas não se preocupem. Voltando aqui no combien, eu quero falar o seguinte. A palavra de, em português, ela significa, na maioria das vezes, significa de mesmo, tá? É que em português nós não falamos quantos de livro, mas em francês é quanto de livro. Por isso que é combien de livre. Ou quanto de tempo. Combien de temps. A palavra de, ela admite apóstrofe. Então, quando tem uma palavra com vogal na sequência, você vai colocar o apóstrofe, retirar a letra E e colocar mettre
l'apostrophe. Oui? Então, o que eu quero falar com isso? Onde que eu quero chegar? Se eu vou perguntar aqui, quanto de, combien de, e um nome começa com vogal, aí eu vou ter que juntar esse de com um nome que começa com vogal. Exemplo, amigos. Combien d'amis, ou quantas escolas? Combien d'écoles? Empresas, entreprises. Combien d'entreprises? Ok? Só falando para vocês dessa maneira. Oui, très bien. Gente, quem não se inscreveu para a meia maratona de francês, não perca essa oportunidade. Eu preciso falar desse assunto, justamente que faça essa live para vocês, e também é uma maneira que tenho de divulgar meu trabalho. Se inscreva para o evento terceira meia maratona de francês. O link está aqui embaixo, fixado, e também está na descrição dessa live. Merci. Deixa eu voltar aqui. Isso, voltando aqui no quadro. Assim, porque eu quero passar a palavra que. Ok? Tem a palavra que significa o que para perguntas, e tem a palavra quá. Quá também significa o que para perguntas. Às vezes você poderá usar o que, às vezes poderá usar o quá. Eu vou dar um resumão do que é como que usa o que, como que usa o quá. O que você vai fazer? O que vai ser que. Ok? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire ce soir? Essa noite. Que vas-tu faire ce soir? E você ouviu ali o verbo ir. Vas-tu. Você pode responder, até a sugestão que eu dou é que você responda com o mesmo verbo da pergunta. Que vas-tu faire ce soir? Ce soir, je vais. Essa noite, je vais, eu vou. Vai dizer o que você vai fazer depois da live. Je vais dîner avec ma famille. Je vais étudier le français après le live, depois da live. Je vais parler en français. Je vais sortir, eu vou sair. Aí não importa o que você vai dizer, tá? Mas só te falando que a palavra que foi usada no início da frase. Então, o que em português? Para perguntar o que? Mas em francês não é o que, é só que. E esse que tem a pronúncia fechada com os lábios arredondados assim, que, devido à letra E, que em francês falamos a letra E, que. Que vas-tu faire ce soir? Ce soir, je vais fazer tal coisa. Transmissão tá boa? Travou? Disse a Sueli. Que vas-tu faire ce soir? Ce soir, je vais étudier. Ok? Espero que volte logo essa transmissão aqui para vocês. O que está acontecendo? Meu Deus do céu, voltou. Ui. Seguinte. Lembra que eu comentei com vocês sobre aquele truque que era o ask, que às vezes vai aparecer em algumas perguntas? É uma maneira bem informal. Ask. Quando você usar o que, ou quando alguém usar o que para te fazer pergunta, esse ask ele poderá entrar também. Então, em vez de falar somente o que, coloquei um monte de caractere diferente aqui no quadro. Em vez de falar só o que, fala-se o ask na sequência. Aí retira o e do que e coloca um apóstrofo. Olha que legal isso aqui. Na segunda linha do quadro. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? E a mesma coisa que para as perguntas, tá? Qu'est-ce que? Ou seja, aí eu posso fazer a mesma pergunta. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? É uma maneira informal. Por ser informal, não há a inversão do verbo. Aqui, de maneira formal, é vas-tu. Vas-tu. Né? Quando tem o que, vas-tu, inversão. Qu'est-ce que tu vas? Aí desinverte. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? É muito usual ouvir dessa maneira, porque é uma maneira informal. Está na boca do povo. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Ou que vas-tu faire ce soir? C'est la même question. C'est justement la même question. C'est bien? Agora eu quero falar para vocês sobre o quá. Quá significa o que também. Quá, o que. Você pode usar ele simplesmente solto, falando assim, quá. Quando você vai perguntar o quê? Né? Ou o quê? Não entendi. Quoi? Je pas compris. Quoi? Então, é quando você vai falar o quê, a palavra sozinha. O quê? Sem dar uma continuidade nesse o quê, assim, na sentença. Aí você vai jogar a palavra quá. Quá? Quá? Tá? É o mesmo quá daquele pourquoi. É que lá é uma pergunta só. Por quê? Pourquoi? Mas estou te mostrando que a grafia é igual. Quá, pourquoi. Ok? E a pronúncia também. Quá, pourquoi. Pourquoi. Quá. Eu vou tirar o porquê aqui de baixo, porque a gente trabalhou o porquê na live de ontem. Quem não assistiu pode acessar a página do Facebook e ver essa live de ontem. Tá? Apareceu várias outras perguntas assim ontem. Tá, voltando aqui no quá. Só que de maneira informal, as pessoas usam o quá
no final de frase. Tu vas faire quoi ce soir? Então, aqui eu estou te mostrando uma outra maneira, mais informal, mas que também é utilizada na língua francesa. Tu vas faire quoi ce soir? Ok? Você vai fazer o que essa noite? Então, é uma outra maneira de fazer a mesma pergunta. Tu vas faire quoi ce soir? Então, eu estou te apresentando algumas novas maneiras de usar a palavra, de fazer perguntas em francês. A resposta pode ser a mesma. Je vais faire, eu vou fazer telle chose. Claro, se você quiser expor e falar o que você vai fazer. Senão, você não vai dizer. Se é algo que você não pode dizer, que não quer dizer, aí terá outras opções de respostas. Como o nosso público aqui da live é um público que eu considerei a maioria como iniciante, e tem até pessoas que falam, né, que nunca estudaram francês, então eu procuro também atendê-los e dar um conteúdo mais de base, inicial. E quem já viu esses conteúdos tem a oportunidade de rever e praticar esses conteúdos e tirar as dúvidas também. Sueli está na live do Instagram. Merci, bonsoir mon pote, ça va? O Célio disse, pote é uma maneira de falar cara, amigo ou irmão. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu amigo. Mon pote. Pote. Ok? Boa noite, mon pote. Oui, boa noite, mon pote. Salut. Ça va bien? Oui. Bom, já está quase terminando aqui o tempo da nossa live e eu quero te convidar para voltar na live de amanhã, às 8 horas da noite. Ok? Tous les jours, todos os dias, à 20h, nous avons notre live de français. D'accord? Laissez votre suggestion, vos suggestions sur la liste des commentaires. Parlez-moi sur WhatsApp, on peut se parler de temps en temps, ça dépend de ma disponibilité en fait. Mais je voulais vous dire que ça me plaît vraiment de voir votre participação. Me agrada muito ver a participação de vocês aqui na nossa live. Próximo encontro, demain à 20h. Próximo encontro é amanhã às 8 horas da noite. Inscreva-se para a meia maratona, divulgue também a meia maratona. Dê essa força para o professor Alfredo, divulgando o evento também para quem gosta de francês. E primeiro eu me despeço de quem está no Facebook. Merci beaucoup. À demain, Facebook. Bye!